Está começando mais um Cá Pra Nós. Cá Pra Nós, hoje, temos a nossa querida sócia, já é sócia já, né? Cláudia Guastelli. Ela vai estar falando. Vocês pensaram que ela não ia voltar? Ah, claro que vai. Estamos só começando esse trabalho aqui. Ela está gostando, né? Está indo bem. Isso é que importa. Hoje ela vai falar da postura. Aí precisa vir falar, home office é o trabalho em casa, né? Enfim, acho que é no home office, né? A postura, importantíssima. E um tema super, hiper, mega atual, que tá muita gente fazendo, né? E vão continuar, talvez, né? Muitas empresas aí estão continuando ou vão dar continuidade ao home office. E é isso aí. Vamos lá, ela já está na linha com a gente aqui. Eu só vou desligar tudo aqui para ela poder já dar uma boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, seja de novo super bem-vinda. Eu que agradeço sempre o seu convite e vou te dizer que eu tô gostando, viu, dessa história de rádio, uma experiência nova. É uma magia, né? É muito louco, porque você tem que falar e você não tá vendo as pessoas, e aí você tá imaginando. E quem tá lá do outro lado, no rádio ouvindo, no computador, enfim, é muito legal, é muito diferente. Eu tô adorando essa experiência. E dá a impressão que é sonso, né? Porque não se vê, porque não... E agora com a tecnologia de tudo aí, é live e tal... Tá ficando mais sonso ainda, mas não, a magia do rádio é algo assim, maravilhosa, magnífico. Valtinho, e você sabe que eu sempre falei pra televisão, assim, pra rádio eu nunca havia feito essa experiência, né? Então, olha, é muito legal. Acho que a palavra você resumiu em tudo, assim, é essa magia mesmo, é uma magia. Sim. Os programas de rádio, depois que eu te conheci, a gente vem fazendo esse trabalho juntos, eu comecei a admirar ainda mais os radialistas que estão lá do outro lado, que envolvem a gente, motivam a gente, nos faz rir, né? Tem alguns programas que são engraçadíssimos, enfim. Então, é uma magia mesmo. São profissionais muito competentes. Então, assim, minha admiração por você também, que é um deles, né? Que tá aí fazendo a coisa acontecer. Muito obrigado. Eu fico feliz e isso que me faz eu andar e continuar andando. Sempre... E continue, não pare. Exatamente. É o que eu estou fazendo, já com como é que fala? Com Covid, sem Covid, já estou passando várias etapas. Estamos aí. Bacana. Em pé. É isso aí, você merece. Muito obrigado, querida. Nós merecemos. Deixa Sim. eu falar, você viu só o Ed Van Halen morreu? Um dos maiores guitarristas da história do rock. 65 anos. Um luto. Um luto, realmente. Um luto. 65 anos, novo, né? Tá com câncer muito novo. Câncer na garganta. É uma pena. Infelizmente, é uma pena. Mas, Cláudia, e aí, Cláudia? Então. O que nós vamos de hoje, assim, vamos hoje, né? Hoje o nosso tema é como anda a sua coluna em home office. Ótimo. Então, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Então é assim, magia vou ter que fazer eu aqui pra gente falar de coluna, de postura, sem as pessoas não estarem me vendo. Porque quando a gente fala de ergonomia, de coluna, de postura, de posição, sim. A gente mostra, né? O que é errado, o que é certo, enfim. Então eu preparei aqui explicar para as pessoas, na verdade, como que a gente pode melhorar essa postura. E assim, não tem como nós falarmos
de coluna, de postura, se nós não falarmos de ergonomia, né? Então, assim, tudo parte da ergonomia. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, falando da ergonomia em home office, que esse que é o assunto, né? Então, a gente falando um pouquinho de pesquisas aqui, que eu acho importante trazer para vocês, são pesquisas bem recentes, e a gente começa a falar das estatísticas, né? Então, assim, cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. É um número grande. E cerca de 8 pessoas em cada 10 pessoas vão ter uma dor na coluna ao longo da vida. E os problemas de coluna, eles estão em segundo lugar no ranking das doenças crônicas. O primeiro ainda é hipertensão, diabetes, colesterol, mas olha que loucura, né? Problemas de coluna, problemas osteomusculares, ele já está no segundo ranking mundial. E aí, nesse mês de setembro, foi concluída uma pesquisa desse primeiro semestre aqui de 2020, que nós tivemos 32% das pessoas, por causa do home office, aumentaram de peso, né? Porque as academias fechadas, ninguém podendo ir onde poderia ir, deixaram de se exercitar. Fora a postura. E aí, fora a postura, ainda tem um lance das academias fechadas, né? Isso, né? Então, as pessoas aumentaram em 32% a sua gordura corporal. 38%, né, diminuíram a prática da atividade física devido à pandemia. E com isso, vieram também o aumento de outras doenças, né? Mas a gente nem vai falar disso, porque o tema, na verdade, hoje é a coluna, é a postura, né, em home office. Então, a ideia é a gente aqui tentar passar pela rádio algumas dicas para você tentar melhorar a sua postura dentro da sua casa. Então, o que você deve fazer e, na verdade, o que você não deve fazer. Então, como eu havia dito no começo, tudo começa numa boa ergonomia. Então, o que é ergonomia? Então, a ergonomia é uma ciência que ela estuda a relação do seu corpo com o ambiente que você está. Então, a ergonomia, ela cabe em qualquer lugar que nós estejamos. Então, nos escritórios, nas escolas, universidades, na nossa casa, no nosso carro. Para vocês entenderem a ergonomia bem facinho, quando a gente entra no carro de uma outra pessoa, né? A gente demora uns minutos para poder ligar o carro e sair. Porque você ajusta o banco, você ajusta o espelho, você ajusta o seu braço, você ajusta tudo para você se sentir confortável. Aí você liga o carro e aí você vai. Porque você começa a perceber que tem menos impacto naquele movimento que você vai fazer. Então, a ergonomia, ela é isso. Ela é uma relação de conforto do seu corpo no seu ambiente, seja lá onde você está. Então, por exemplo, para a gente limpar nossa casa, existe uma ergonomia, né? Então, como que eu flexiono a minha coluna, como que eu trabalho com vassoura, ao varrer, ao passar um aspirador, enfim. A ergonomia, ela te ajuda a estudar e entender onde eu posso colocar menos sobrecarga. Porque nós, os indivíduos, nós já temos a sobrecarga por realizar aquela tarefa. Então, se a gente realiza aquela tarefa errada, a gente coloca mais força, a gente sobrecarrega a nossa estrutura. É como se a gente carregasse uma mala muito pesada. Você fala, putz, essa mochila está muito pesada, eu preciso tirar alguma coisa porque eu não estou conseguindo carregar nas minhas costas. Então, a ergonomia, para vocês entenderem, é isso. É a gente dissipar essas forças e a gente diminuir essa sobrecarga. E aí, falando um pouquinho aqui de home office, né? Por que as queixas aumentaram, né? Exatamente porque na empresa nós temos um mobiliário teoricamente adequado. Nós temos cadeiras que são ajustáveis, mesas que são ajustáveis, altura para o monitor, enfim. A gente tem uma estrutura que é compatível ali com a sobrecarga com que a gente vai trabalhar e executar as nossas atividades laborais. Tem empresas que investem muito em ergonomia, o que te dá um total conforto. Tem empresas que zero
e tem empresas que mais ou menos. Tudo depende de como a empresa absorve esse assunto também. Hoje é um item de segurança do trabalho, né, da NR17. As empresas, elas precisam ter o laudo ergonômico, elas precisam de um ergonomista para fazer toda essa leitura, esse cuidado, e você dá esses EPIs, vamos dizer assim, de segurança, né, segurança para o teu corpo. Então, o que aconteceu com a postura em casa? Veio a pandemia em março, as empresas falaram, fiquem em casa. E aí você pegou, nem a sua fotografia que estava lá na mesa do seu trabalho, mal deu para você pegar suas coisas, e você teve que ir para a sua casa e se ajustar na sua casa com o que você tinha. Então, muitas pessoas hoje, isso porque são as pessoas que eu trabalho e eu vejo essa fotografia todos os dias, né? Então, as pessoas hoje estão trabalhando, a grande maioria, na sala de jantar da sua casa. Então, a mesa que você almoçava, jantava nos finais de semana, ela virou o seu escritório, a sua mesa de trabalho. E as cadeiras, normalmente fazem parte de uma mesa de jantar, elas não são ajustáveis, né? Elas são numa única posição ali, e ela não tem ajuste para altura, para sua coluna. Sentou, ficou, né? E também é uma cadeira para você também nem ficar muito tempo, é para você almoçar, jantar, enfim. Por isso que essas cadeiras foram desenvolvidas para a gente poder aguentar essa sobrecarga de ficar 8, 10 horas sentados, que é o que vem acontecendo com o ser humano, né? As nossas horas sentadas, elas vêm aumentando ao longo dos anos. Então, as pessoas estão se movimentando menos e elas estão cada vez mais sentadas. E a vida não ajuda em nada. Na verdade, a vida ela atrapalha um pouquinho, porque ela te dá o controle remoto, né? Ela dá tudo na sua mão para você não precisar se levantar. Ela te dá um conforto que, na verdade, esse conforto ela vai gerar um desconforto depois. Então, é só um cenário para vocês irem entendendo o que vem acontecendo com o nosso corpo e com a nossa coluna. Tudo bem aí, Valtinho? Tá me ouvindo? Opa, aqui é isso. Então tá bom. Gostei da fotografia, então, assim, não deu nem tempo de pegar, é verdade. Essa foi então, nós vamos começar a falar assim, né, de como é composta a nossa coluna, porque muita gente não tem essa noção. E então a nossa coluna ela é composta por 24 vértebras, né, é bem importante. E aí nós temos 7 vértebras na coluna cervical, que é atrás do nosso pescoço, para as pessoas entenderem. Aí nós temos 12 vértebras na região torácica, que é bem no meio da nossa coluna, que é onde dá a sustentação do nosso corpo. E nós temos 5 vértebras na região lombar, próximo ali do nosso glúteo. As que mais sofrem impacto é a coluna cervical e a lombar. A torácica, essa do meio, ela te dá essa sustentação, ela te segura, né? Para você fazer os movimentos dos membros superiores e os movimentos dos membros inferiores. Então, a gente não mexe muito com a torácica. A gente utiliza muito mais a cervical e a lombar. A cervical, ela é responsável pelos nossos movimentos da cabeça. Então, a gente gira, rotaciona, flexiona, estende. E a nossa lombar é responsável por a gente sentar, levantar, flexionar, andar, correr. Porque dentro da nossa coluna tem a nossa medula espinhal. E dentro da nossa medula tem esses feixes de nervos. Então, o nosso corpo todo, a nossa coluna inteira, tem muitos feixes de nervos ali que fazem toda a nossa movimentação. Então, os movimentos dos nossos braços, dos nossos dedos, eles saem lá da coluna cervical. E da região lombar, eles saem lá próximo do nosso quadril e eles irradiam para as nossas pernas e a pontinha dos nossos pés. Então, olha que loucura, né? Então, às vezes a gente pode ter uma dor na coluna, às vezes porque um nervo, ele foi pinçado, ele está sendo pressionado pelo disco. E o que é o disco? Nós temos as vértebras e nós temos uns discos intravertebrais. Eles são compostos por água e eles servem para quê? Exatamente para uma vértebra não bater na outra, para uma vértebra proteger a outra, né? O nosso corpo é tão perfeito que existem esses discos. Só que esses discos eles foram desenvolvidos
para viver ali em harmonia, né? Nós adquirimos, teoricamente, uma coluna harmoniosa, né? Sem defeito, vamos dizer assim. Só que ao longo da vida, por posturas inadequadas, por sobrecarga muscular, a gente vai atrapalhando, vamos dizer assim, esse movimento da nossa postura e da nossa coluna. E com isso, trazendo consequências e com isso, trazendo dores. Uma dica que é importante aqui. Quando a gente fala de coluna cervical, a gente fala aqui de pescoço. Então, poxa, como é que eu posso melhorar a minha postura hoje em home office, já que eu não tenho toda essa estrutura? Então, assim, o bate-papo aqui é exatamente isso. A gente vai pintar o cenário, o pior cenário, para a gente poder trazer, tentar trazer essas melhorias e essas dicas. Então, o que vocês têm que se policiar quando vocês estiverem trabalhando na casa de vocês, lá na mesa de jantar, né? Ou numa escrivaninha que você tenha, enfim. Você tem que evitar de flexionar constantemente o seu pescoço. Então, imagina que você está ou com o seu monitor, a maioria das pessoas estão no seu notebook. Se você se visualizar trabalhando, você pede para alguém tirar uma foto sua, alguém da sua família tirar uma foto. Você vai verificar que o seu pescoço está flexionado. E você está levemente olhando para baixo, né, e olhando ali para a tela do seu monitor. Você imagina você ficar com essa sobrecarga 8 horas com esse pescoço em flexão. Olha o tamanho da sobrecarga que você está colocando, porque na verdade você tem que deixar o seu pescoço em pé para sustentar a sua cabeça. Então uma dica que eu dou é o seguinte: tenta imaginar que você está segurando uma laranja mesmo, aquelas grandes. Se você flexionar muito o seu pescoço, essa laranja ela vai esmagar e ela vai te molhar inteiro. Se você olhar muito para cima, essa laranja vai cair, você vai perder essa laranja. Então você tem que imaginar que você está segurando uma laranja e que os seus olhos eles devem estar na primeira linha ali do monitor. Aí as pessoas podem estar perguntando, poxa, mas eu não tenho esse ajuste. Então, uma dica, existe um ajuste para monitor, né, que você compra em Calunga, você compra em qualquer casa de EPIs de segurança, né, que tenha notebooks. E aí você compra esse ajuste, você coloca o notebook, automaticamente a sua postura já vai melhorar. Você já vai olhar na primeira linha ali do monitor e você já vai imaginar que você está segurando essa laranja. E o seu pescoço, ele não fica mais em flexão. Porque quando a gente fica em flexão, eu estou acionando muitos músculos que poderiam estar ali relaxados e eu estou estirando, eu estou fazendo muita força com os meus ligamentos para sustentar essa postura. Então, percebe o que é ergonomia? É isso, é você se observar e você falar, como é que eu posso melhorar essa relação do meu trabalho? Como é que eu posso diminuir essa sobrecarga? E a hora que você levanta o seu pescoço, e aí você pede para alguém tirar uma foto de novo de você com esse ajuste, você consegue ver a diferença da sua coluna cervical. E aí, Valtinho, uma dica bastante importante. Muitas pessoas desencadeiam tendinite, tenossinovite, bursite, epicondilite, que é a inflamação no cotovelo, bursite é no ombro, tendinite é no tendão, que tem aqui nas mãos, os tendões que tem nas mãos. Então, às vezes, você pode desencadear uma tendinite, não por causa de uma sobrecarga no seu braço, e sim uma sobrecarga na coluna cervical. Porque o que acontece? Como você acionou esses músculos, como você acionou esses ligamentos, o disco intravertebral, ele está fazendo uma baita força para ele se manter no lugar. E aí ele pode escorregar. Se ele escorrega um pouquinho, vira uma protusão discal. Ele saiu só um pouquinho. Se ele sai bastante, ele vira uma hérnia. E aí, dependendo do nervo que ele encosta, que ele pinça, que é responsável
pelo movimento dos membros superiores, ele inflama. Então, às vezes, muita gente é diagnosticada com uma tendinite, com uma tenossinovite, mas não é por conta da sobrecarga no braço, e sim na coluna cervical. E quando você arruma a coluna cervical, a pessoa fala, nossa, mas minha dor no braço passou. Porque exatamente veio essa sobrecarga lá de cima. É um efeito dominó. Então você vai sobrecarregando todos esses discos, né? A torácica, que é o meio das costas, é a que menos sofre, porque ela é uma estrutura de sustentação da cervical e dessa lombar. E aí, se a gente não cuida da cervical, como eu falei, é um efeito dominó. Então, lá da cervical, a gente começa a acionar ali os músculos da região torácica, os ligamentos, e a gente impacta onde? Lá na região lombar. Então, muita gente também tem dor lá embaixo da coluna, exatamente porque às vezes a sobrecarga, ela começa na cervical. Então, o nosso corpo, ele é uma cadeia. Se eu começo a sobrecarregar tais músculos e eu não dou a oportunidade deles ficarem relaxados, eles vão acionando outros, eles vão buscando ajuda em outros. Tipo, olha, eu tô cansado aqui, eu tô sobrecarregado aqui, me ajuda aqui porque a postura aqui não melhorou. E aí um músculo vai se comunicando com o outro e vai fadigando, e vai estressando, né? E em estudos, assim, na minha opinião, a posição sentada, não só na minha opinião, né? Estudos comprovam isso, é a posição sentada. Porque a gente tem que vencer a ação da gravidade, né? Que impacta, que empurra a gente para baixo, e todas essas posturas inadequadas que a posição sentada, ela nos traz. Então, assim, voltando só um pouquinho lá para a cervical, então, a primeira dica, se você não tem um ajuste para o seu monitor, o seu notebook, você vá atrás, vá procurar, e isso já vai te dar um conforto absurdo. Outra dica importante, falando de membro superior, se você está trabalhando lá na sala de jantar ou na sua mesa da escrivaninha, ou seja lá onde for, os seus braços, eles devem estar num ângulo de 90 graus. Nunca trabalhe digitando com o seu cotovelo fora da mesa, só os punhos apoiados, porque você faz uma sobrecarga absurda no seu ombro. Você pode desencadear uma bursite por você fazer uma sobrecarga desnecessária. Porque é só vocês fazerem um teste aí. Imagine você digitando 8 horas, 6 horas, só com o seu punho apoiado. Então você está colocando sobrecarga no seu punho, né? Ele está fazendo um baita trabalho para aguentar aí toda a força do seu braço. O seu cotovelo está sem apoio e o seu ombro, para ele se garantir nessa posição, ele eleva, ele se contrai para aguentar a sobrecarga que começou lá no punho. Então, olha que loucura, né? O que é assim, essa sobrecarga que a gente coloca no nosso corpo. E aí, quando você trabalha no ângulo de 90 graus e você vai digitar ali já com o seu notebook ajustado, seu punho está apoiado, seu cotovelo está apoiado, seus ombros relaxados e automaticamente a sua cervical em ponto neutro. Então, olha que interessante. Então, viu como é uma cadeia, tudo, que tudo se conecta, tudo se liga, tudo se transpõe, né? E o corpo, ele vai avisando. Olha, eu tô com dor aqui, tô sobrecarregado, me ajuda aqui. Ele vai dando sinais, né? Que algo está errado. E aí, então, essas são as dicas principais, falando de membro superior, para quem está de home office. Outra dica. Segura um pouquinho aí. Segura tá bom. Essa dica aí que eu vou dar um recadinho aqui. Por favor. Você que está ligadinho aí, não se esqueça, tá? Tem o chat para você fazer perguntas para a Cláudia. O chat é no nosso site, que é o www.radiowrj.com. Ok? Rádio, se quiser colocar só rádio, wrj.com, você já acessa o nosso site. Você vai ver lá no centro, tem que ter o Facebook. Essa é um probleminha que eu estou tentando resolver com a nossa empresa de streaming. E, enfim,
Eles estão vendo lá. Falei, pô, mas tem que ter Facebook. Minha esposa, por exemplo, não tem Facebook. E aí? Porque eu sei que hoje em dia é muito difícil não ter. Mas eu conheço muita gente que não tem. E por incrível que pareça. E tem através do nosso WhatsApp, né? Pra gente não ficar desconectados, tem um WhatsApp da rádio, tá? Que é bom, fora do Brasil é 55, né? Que é o Brasil. 11, São Paulo, 958760182. 11 958760182. É o nosso WhatsApp para fazer perguntas para a Cláudia, tá bom? E é simples assim. Cláudia, Oi. segura aí a tua outra dica aí, que é uma coisa que eu quero te falar, que acho que a tendência é nós temos muito mais problemas do que antes. Porque as pessoas estão, entre aspas, mais relaxadas em casa. Que esse é o grande erro. Porque se você tem a cadeira, você não fica trocando a cadeira do teu trabalho toda hora. Você não fica de perninha em cima, sentado em cima da perna. Você não fica com o cotovelo deitado na mesa, com a mão segurando a cabeça. Que a minha mãe falava quando a gente ia almoçar, a cabeça vai cair? Então, e eu acho que a tendência é piorar, né? Agora com a pandemia, se as pessoas não seguirem pelo menos as tuas orientações e dos quiropratistas, né? Enfim. A gente vai falar disso sim. Tá. A gente, né, eu coloquei essa pauta aqui para a gente falar exatamente disso, que a tendência é piorar tudo isso. Mas se nós não nos atentarmos, por isso que existem as pessoas que estudam esses temas e levam esse conhecimento e essa conscientização para poder fazer essa mudança. Porque, na verdade, Valtinho, assim, tudo é a educação, assim, que eu digo a educação de você se educar, né? Mas para a gente se educar, a gente precisa aprender. Depois do aprender, a gente precisa se conscientizar, né? O que aquele aprendizado vai trazer de benefício para mim. E aí realmente ter a execução. Você realmente cuidar de você entender esse processo e entender que se você não fizer o correto, o único prejudicado só será você. E quem vai pagar essa conta não vai ter jeito. Vai ser o seu corpo, vai ser a sua coluna, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Então, só para a gente fechar aqui os membros superiores, outra dica importante: evitem usar o mouse do próprio monitor, porque a gente fica só com o dedo, só com alguns dedos, e a gente também sobrecarrega esses músculos, esses tendões. E outra coisa, quando você também trabalha com esse mouse do monitor, às vezes você não consegue relaxar o seu braço e o seu ombro, dependendo de onde está o seu monitor, ele faz uma leve rotação para frente. Então você acaba encurtando esses músculos peitorais, os músculos aqui da frente. A gente vai fechando, né? E aí você tem que fazer exatamente o movimento contrário. Você tem que imaginar que o seu peitoral ele está aberto. E como que ele fica aberto? Ele fica aberto com uma boa postura e ele fica aberto com os seus braços num ângulo de 90 graus. Então é essa fotografia que vocês têm que se imaginar, né? Se vocês pedirem para alguém tirar uma foto de vocês trabalhando em home com posturas inadequadas, vocês vão falar, meu Deus, eu tenho muita coisa para melhorar aqui. Então, o ideal seria você utilizar o mouse mesmo, sem ser no monitor, para que você deixe seu braço no ângulo de 90 graus. Cuidado, pessoal, com a gente costuma falar a utilização do mouse com alcance estendido. O que é alcance estendido? Você está com o braço estendido lá na frente, usando o mouse. Aí lembra, seu braço vai estar estendido, não vai estar no ângulo de 90 graus, seu punho está fora da mesa, seu cotovelo está fora da mesa. Quem está pagando essa conta? O ombro. Quem está pagando a conta maior? A coluna cervical. Então, tudo que você puder relaxar, que você puder deixar os seus músculos descontraídos, é essa fotografia que você tem que ter na sua cabeça. E é essa observação. Quando você estiver trabalhando, sai um pouquinho ali do foco, ali do seu trabalho, do e-mail, por alguns minutos e perceba seu corpo. Perceba seu ombro, perceba sua cervical. Essa ideia de você pedir para alguém tirar uma foto mesmo é bem bacana.
porque você se olha e você fala, poxa, eu posso ajustar aqui, eu posso fazer assim, nossa, meu cotovelo estava fora da mesa, né? Então, assim, agora vocês estão aprendendo, agora vocês estão tendo informações para a gente poder fazer a mudança, né? Como, por exemplo, a gente tem levado também muito essa informação, a gente levava muito essa informação para as escolas, né? Para as crianças começarem a cuidar disso desde de pequenas. E a gente leva essa informação para a escola também, para as escolas fazerem armários, né? Porque a gente só pode carregar, Valtinho, 10% do nosso peso corporal. Então, se eu peso 80 quilos, eu posso carregar numa mochila até 8 quilos. Então, imagina essas crianças, né? Elas pesam 50, 60 quilos e elas carregam 10 nas costas, 12, verdade, né? São livros pesados e as crianças têm que levar e trazer todos os dias. Então, a gente levava essas palestras, ensinando mesmo para as crianças dissipar essa mochila e pesar essa mochila. Põe essa mochila numa balança ali numa farmácia, né? Obviamente, quando a gente estava em aula, na rua, em movimento. Vê quantos quilos pesa a sua mochila, né? Eu falava sempre assim, o tempo todo para minha filha, não leve tudo isso. Deixa um livro em casa, porque eram livros gigantes, enormes, né? Dissipa isso, carrega alguma coisa nas costas e alguma coisa no braço, enfim. Distribui esse peso. Pelo menos. Distribui essa sobrecarga. Isso. Então, essa conscientização é que a gente tem que realmente levar, acordar, né, as pessoas, informar para isso, para você se observar, para você pensar, eu preciso levar tudo isso, né? Só falando da mochila aqui, pegando uma informação, por exemplo, nós mulheres, né, a gente carrega o mundo dentro de uma bolsa. Nossa. E aí, Valtinho, por exemplo, nós temos o hábito, a mulher, de colocar a mochila de um lado só. Desculpa, a bolsa de um lado só. Por exemplo, o meu lado é o meu lado direito. Eu pego a bolsa e eu já coloco no meu ombro direito. E ao longo desses anos, aprendendo tudo isso, eu fui realmente observando e falando, nossa, eu não preciso disso. Eu vou deixar isso aqui no meu escritório, isso aqui eu não preciso carregar, isso aqui eu deixo aqui. Enfim, e lógico, foi me dando muito mais conforto. E uma dica para as mulheres é o seguinte, a gente precisa alternar essa bolsa. Então, um dia a gente põe do lado direito, um dia do lado esquerdo, se a gente precisa carregar muitas coisas. Exatamente por quê? Porque a gente pode desencadear um desvio postural por conta da gente estar carregando um pouco mais de peso de um lado do que do outro. Então, as famosas escolioses, lordoses, cifoses, são esses distúrbios que a gente traz para a nossa coluna exatamente por essa sobrecarga. Então, a escoliose, o que é a escoliose? Ela é aquela coluna em S, né? Ela tem um ombro um pouquinho mais baixo que o outro. Exatamente por quê? Porque possivelmente você sempre carregou mais de um lado uma bolsa, uma mochila, do que do outro lado, né? Então, quando no começo da nossa conversa que eu disse, a gente nasce com uma coluna bacana. Deus, ele capricha, ele dá tudo pra gente. Aí a gente vai lá e começa a deformar, né? A gente começa a mudar a estrutura da nossa coluna. E aí existem os tratamentos, que a gente vai falar um pouquinho disso, enfim. Então, pessoal, membros superiores, lembra da laranja, lembra que os seus olhos têm que estar na primeira linha do monitor, lembre-se de comprar esse ajuste, dar um jeito de organizar isso. O mouse, tente não usar do monitor, tente usar o mouse que fica sobre a mesa, e punhos, cotovelos apoiados na mesa, para que o seu ombro relaxe e, consequentemente, a sua coluna cervical. Agora, indo lá para a lombar. Então, imagine que você está lá na sua mesa de jantar com a sua cadeira. Essa cadeira não tem o que fazer. Então, se você for alto, se você for baixo, não tem o que você fazer. Então, vamos pensar aqui na pior das hipóteses, pior do cenário. Eu não posso agora comprar uma cadeira ajustável, né? Algumas empresas até falaram para os funcionários, olha, vem aqui na empresa e retira a sua cadeira, ou teve empresa que mandou uma cadeira para
mandou a cadeira do funcionário para casa do funcionário, Sim. Mandou entregar, Isso é porque importante. tem empresas que não voltam no primeiro semestre de 2021. Inclusive, clientes meus não têm previsão de volta no primeiro semestre de 2021, só no segundo, se tudo caminhar bem. Então, já a casa mudou, a casa virou o seu escritório. Então, vamos imaginar que você não tem essa cadeira na pior das hipóteses. É a mesma coisa do seu braço. As suas pernas devem estar num ângulo de 90 graus. Então, é você sentado mesmo, sem trazer a perna para trás, sem você cruzar a perna, sem você sentar em cima da perna. E assim, por que a gente vai alternando os movimentos, Valtinho? Porque a gente tem fraqueza muscular. E quem sustenta a gente, quem sustenta, na verdade, o nosso esqueleto, vamos dizer assim, são os nossos músculos. Então, se a gente tem músculo forte, se a gente tem músculo trabalhado, ele resiste a essas sobrecargas e ele se sustenta. Se ele é músculo fraco, ele vai caindo. Ele vai caindo. Por isso que você falou, a gente põe a mão na cabeça, a gente põe a perna embaixo da outra, a gente senta com a perna de índio. Muita gente senta assim. Muita gente senta com uma perna flexionada embaixo da outra que está lá no chão. De Buda. Muita gente... Isso, muita gente trabalha na ponta dos pés, né? Muita gente trabalha com as duas pernas para trás e aí você sobrecarrega todo o seu joelho. Então, vejam, nós só estamos falando de problemas assim, osteomusculares que a gente pode desencadear com postura inadequada. Aí você vai falar assim, nossa, Cláudia, mas então eu vou ficar 8 horas por dia sentado nessa posição? Não há quem aguente. É verdade, não há quem aguente, mas é preciso se educar. É importante ir trazendo essa informação para o cérebro, né? Que agora eu preciso sentar assim, que agora eu preciso dissipar essa força, porque agora eu aprendi o que é ergonomia, agora eu aprendi as sobrecargas que eu trago para o meu corpo sem precisar. Então a gente precisa se conscientizar para poder fazer essa mudança. Então, assim, na pior das hipóteses, eu não consigo comprar uma cadeira agora, eu tenho que trabalhar nesse ângulo de 90 graus. Outra coisa, então assim, tudo é uma cadeia. A gente já ajustou ali em cima os membros superiores, agora a gente está falando em ajustar aqui os membros inferiores. Uma coisa importante também, as pernas, elas precisam ficar no ângulo de 90 graus por causa da nossa circulação, do retorno venoso. Então, a posição sentada, ela já tem que fazer ali uma baita força para elevar todo esse sangue para cima, fazer toda a volta, né, do corpo todo. Então, imagina, se você senta com uma perna cruzada ou se você senta com a outra por cima da outra, você já bloqueia essa passagem de sangue, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com pessoas que têm problemas circulatórios, do retorno venoso e a questão da trombose. Muita gente adquire trombose nos membros inferiores, nas pernas, às vezes por posturas inadequadas. Então, outra pesquisa também que saiu, Valtinho, os brasileiros estão trabalhando 3 horas a mais em home. Porque se você sair às 18 horas, agora com tudo fechado, você fala assim, um exemplo, antes você terminaria o seu trabalho 18 horas, 18h30, e você iria para uma academia já do seu trabalho, iria fazer um happy hour, né, uma massagem, uma aula de dança, enfim, o que você quisesse, um encontro com os amigos. Agora não, você está em casa. Então você fala, eu já vou adiantar esse relatório, eu já vou adiantar tal coisa aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que, né, muita gente está fazendo pós-graduação, está estudando, enfim, todos os cursos, eu já vou adiantar alguma coisa aqui. Então percebe, a gente aumentou em 3 horas a posição sentada. Então olha a quantidade, né, de sobrecarga que a gente já colocava no nosso dia e agora então aumentou e piorou. A diferença da empresa, a gente tem uma rotina, né? Que às vezes dentro de casa a gente não cria essa rotina. E isso é importante, a gente fazer uma agenda com horário. E não é porque o nosso escritório está dentro de casa que a gente não pode se permitir as outras coisas. Então a gente tem que parar para a nossa hora do nosso almoço, ele tem que ser sagrado, a gente tem que desligar esse celular e ir ali até a cozinha, ou enfim, onde você almoça.
De preferência, almoçar onde você não trabalha, né? Então, sentar na hora do seu almoço e realmente se desconectar um pouco, porque isso também é importante para o músculo, a gente vai falar um pouquinho disso. E você ter o seu momento ali do seu almoço, e você não vê celular, e você não vê notebook, enfim, com o prato na mesa ali na frente do computador e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Porque a gente já aumentou a nossa sobrecarga de trabalho, a gente já aumentou a nossa carga horária de trabalho, então a gente precisa se respeitar um pouquinho, porque senão as coisas só tendem a piorar. Então, voltando aqui um pouquinho da agenda, é importante fazer uma agenda, por quê? Você acordou, você tomou seu banho, tomou seu café da manhã, então você vai lá para o seu posto de trabalho, seja lá onde for na sua casa. Que não seja a sua cama, pelo amor de Deus, e que não seja o seu sofá, porque aí a ação da gravidade, a postura e tudo realmente, tudo é pior que uma mesa de jantar, né? Então não trabalhem na cama, cama foi feita para dormir à noite, para descansar e não para a gente trabalhar. Então, tentem organizar uma agenda e assim, coloca um despertadorzinho em cima da sua mesa, a cada 1h30 trabalhada, você levanta, existem aplicativos no celular que nos ensinam, que nos alertam sobre isso. Então você levanta, você anda um pouco, você se alonga, você se espreguiça, porque a gente também, Valtinho, só consegue compensar essa sobrecarga com posturas adequadas, ajustáveis, mas também com alongamento. Então o alongamento, ele faz parte da ergonomia, é um casamento. E nesse então, caso, eu tô ali trabalhando... é até melhor do que na empresa, né, gente? Vocês podem Sem fazer dúvida. o que vocês não iam fazer na empresa. Isso, exatamente. Não é que você não vai parar. ter o chefe ali, você pode cruzar as pernas, sentar nas pernas, você relaxa. Mesmo com a cadeira vindo a tua cadeira, você acaba relaxando ao contrário. Então você pode fazer também, isso aí a seu favor, coisa que você não vai ter na empresa, a chance de levantar e fazer um alongamento. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente está falando, né? É você entender tudo isso, entender o que o seu corpo precisa e realmente fazer. Porque a gente tem compromisso com todo mundo, né, Valtinho? A gente tem compromisso com o trabalho, a gente tem compromisso com as agendas, a gente cumpre tudo, mas a gente não cumpre a nossa agenda pessoal, né? Então, é importante a gente criar uma agenda e esses sinais, assim, né? Para a gente poder levantar, para a gente poder se alongar, para você desconectar um pouquinho. 5 minutos que você levante, que você alongue o seu corpo, que você ande pela sua casa, ou você, enfim, desça até o térreo, sabe? Dá uma olhada no sol, volta e senta e continua, você alivia, você de fato alivia essas sobrecargas. Outra dica muito importante, deixem uma garrafa de água na frente de vocês. Nós precisamos de quase 2 litros de água por dia. Por quê? Porque a gente precisa abastecer todos os nossos órgãos, né? O nosso corpo precisa de muita água para restabelecer absolutamente tudo. E uma dica importante, os nossos discos intravertebrais, eles são de água. Eles têm água, eles precisam de água para se hidratar, porque senão eles ressecam. E se eles ressecam, eles diminuem o tamanho. E aí você pode ter esse impacto de vértebra sobre vértebra. Então, quando a gente fala assim, precisa tomar água, não é porque a gente é chato, é porque precisa tomar água, né? Quando o médico fala para tomar água, o nutricionista, enfim, porque a gente precisa abastecer tudo isso. E a gente precisa de, no mínimo, né, para esses 2 litros darem conta de tudo. E aí, outra dica, se você toma bastante água, você levanta para você urinar, né? Então você já vai se movimentar, você vai eliminar as suas toxinas, né? Você vai limpar o seu corpo. Então, é isso, a gente precisa de disciplina. Então, a gente precisa de educação, conscientização e disciplina, porque quem paga essa conta é o seu corpo. Outra dica, quando você estiver trabalhando sentado, procure contrair os seus músculos abdominais. Isso é um exercício que você pode fazer todos os dias, o tempo que você quiser e aonde você estiver.
Por que contrair os músculos abdominais? Porque os músculos abdominais fortes são eles que sustentam a nossa coluna lombar. Eles dão sustentação. Se a gente tem um músculo abdominal muito fraco, a coluna ela desmonta. Ela vai se acomodando do jeito que dá. E Valtinho, se você contrair o seu abdômen agora, a sua postura já muda. Se você deixar o seu abdômen relaxado, a sua coluna despencou. Experimentem vocês que estão aí, só contrair o abdômen, a sua postura ela já se elevou. Os seus músculos, se você fez a contração dos abdominais, você acionou os dorsais e eles automaticamente subiram, eles cresceram. Por isso que tudo é uma cadeia. Então, aproveitem esses exercícios que a gente fala de isometria. São exercícios isométricos, é você parado e fazendo só a contração. E aí você vai falar, nossa, mas eu vou ficar sem respirar, eu vou morrer. Não, durante o dia, vai lembrando, vai brincando assim, de contrair esse abdômen, né? Você vai trabalhando essa região abdominal, que fica muito solta por conta da gente ficar sentada e nessas posturas, e aí a gente vai trabalhando esse fortalecimento, né? Através da isometria. E aí, obviamente, a gente já começa a sustentar melhor essa lombar, né? Então, você tem que se imaginar nessa fotografia, né? Você olhando ali para frente, a sua coluna cervical relaxada, esses braços relaxados e essas pernas num ângulo de 90 graus. E aí, a importância da água é fundamental. Ela hidrata, ela restaura absolutamente tudo no nosso corpo. E as dicas, né, de postura que a gente falou agora. Então, a cadeira. Se você puder trazer uma cadeira para sua casa que seja ajustável, porque tem pessoas que são muito altas e tem muita gente que está sofrendo, porque tem mais de 1,80, mais de 1,75, e aí nessa mesa de jantar realmente está reclamando muito, está com dor. Então, tenta ver lá na sua empresa se você pode trazer a sua cadeira, ou enfim, porque assim... Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando. Faz. Aquele caixotinho que as pessoas orientam, ou não me lembro, ou se põe porque quer, para pôr os pés em cima, ajuda? Então, tem eu a ia ver? falar disso agora. Olha, Valtinho, é o seguinte, os ajustes para os pés, há controvérsias. Porque tem gente que fala assim, a empresa compra e dá para o funcionário e fala, apoia os pés ali. Não é todo mundo que precisa disso. Por quê? Esses ajustes para os pés, eles são recomendáveis para as pessoas até 1,60 m. Na verdade, para os seus pés terem um apoio para você ter o ângulo de 90 graus. Os pés precisam estar apoiados no chão. Então, esse apoio, ele é basicamente para pessoas muito baixas, porque você até pode usar esse apoio do seu pé, só que você vai ter uma sobrecarga no seu quadril, porque automaticamente, se você é alto e você já colocou um apoio ali, o seu joelho elevou. Se o seu joelho elevou, o seu quadril elevou. Então, você está colocando sobrecarga no seu quadril. E você está colocando sobrecarga onde? Na sua região lombar. Certo. Por isso que tudo parte do ângulo de 90 graus. Por isso que tudo tem que ser observado. Então, você tem que entender esse conforto. Então, assim, só que como o funcionário ganha da empresa, ele acha que, nossa, que legal, ganhei isso aqui, vai me relaxar. Não. Até... Quem é obrigado a usar isso são pessoas até 1,60 m. Acima disso não precisa, porque você já tem a cadeira, você vai ajustar e os seus pés estarão apoiados no chão. Sim. Eles precisam estar apoiados no chão, né? Então, quando você tira os pés do chão, Valtinho, você sobrecarregou a sua lombar. Então, vocês viram que tudo é muito dinâmico, né? Uma coisa se liga à outra e é tudo estudado, porque tem a sobrecarga, tem a biomecânica, né, aplicado aos movimentos, a sobrecarga muscular, a força. Então, a gente faz conta, por exemplo, para ver
na coluna lombar, quantos pesos estão sendo dissipados, na região do seu joelho, na região do seu quadril. Tal posição que você fizer, eu estou colocando 1.000 quilos na sua região lombar. Então, tudo é a biomecânica do movimento. E a ergonomia, ela entra nisso, né? Na biomecânica, nesses ajustes de força. Então, parece que o apoio para os pés é lindo, maravilhoso. Mas lá no final das contas, você está sobrecarregando a sua lombar. E aí você ter isso para você usar alguns minutos na empresa, a empresa não precisa gastar dinheiro com isso. Por isso que é importante a empresa contratar um profissional, né, especialista em ergonomia, para realmente fazer essa fotografia de todos os funcionários. E aí sim, esse especialista vai dizer quem precisa ou quem não precisa disso ou daquilo. E aí você faz toda essa análise biomecânica, toda essa análise ergonômica, e aí você manda um relatório para a empresa, inclusive com o nome do funcionário que precisa de EPIs com urgência, enfim, e a empresa vai providenciar isso. Tem funcionário que a gente faz esse trabalho e não precisa de nada. Tem um monitor que está ajustado, a cadeira está bacana, está tudo certo, ele não precisa de nada. E tem, obviamente, profissionais que precisam de uma outra cadeira, desse apoio para os pés. Então, é essa leitura e esse estudo que tem que ser feito, porque senão a empresa ela joga dinheiro fora e, além de jogar dinheiro fora, né, Valtinho, as pessoas usam incorretamente. Sim. Então, são dois problemas, né? Eu gastei o dinheiro numa coisa que não é efetiva e eu estou prejudicando, teoricamente, o meu funcionário ao invés de ajudar. Então, uma dica, né? Uma dica para os empresários, uma dica para quem trabalha aí com o Departamento de Segurança do Trabalho, não saia comprando as coisas sem realmente fazer esse raio-x, né? É importante. E é importante, assim, que eu falo para todas as empresas, né? Contrate uma palestra gravada, um vídeo, enfim, que quando o funcionário entra na empresa, ele aprenda tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Porque ele chega lá na mesa de trabalho dele, ele começa a trabalhar desesperadamente e ele não sabe como cuidar dele. Então, eu tenho falado muito isso para as empresas, né? Deixa um vídeo gravado aqui, que aí o funcionário entrou, você já disponibiliza ali para ele, né? No WhatsApp dele, no e-mail dele, enfim. E ele tem que se comprometer a assistir aquele vídeo, porque é o que a gente está falando desde o começo. Como é que eu vou me arrumar? Como é que eu vou me ajustar se eu não sei nem por onde começar, né? Porque tudo parte-se de um início. Então, Valtinho, bem lembrado aí que você falou do ajuste dos pés, né? Então, tudo que nós pudermos, né, fazer para agredir menos a nossa coluna é realmente o que vale. Então, agora vocês aprenderam o que é ergonomia, né? Falamos um pouquinho de biomecânica, vocês entenderam as colunas, que nós temos 3, né? A sobrecarga que a gente pode trazer para ela sem realmente necessitar, e vocês aprenderam a dissipar essa força, né? Parar um pouquinho para se reconhecer. Na verdade, a palavra é essa. E a questão da agenda, ela é importante para isso. Para você, e esses alarmes, né? É você dar a oportunidade de você fazer essa alternância de movimento, mas é a alternância de movimento corretamente, não a alternância de movimento de cruzando a perna, sentando embaixo da outra. Claro, vão ter momentos que isso vai acontecer, ok, é permitido, mas que não fique horas assim, e que você não crie essa postura, que você não crie esse vício para você não adquirir novos desvios posturais, né? Então a gente falou aqui dos sintomas, né? A coluna ela vai sempre te avisar que tem algo errado, tanto é que a pesquisa mostrou pra gente em setembro aí que as dores, né, ósseos musculares aumentaram aí em 32%. A gente falou aqui dos cuidados, que é prestar atenção a tudo que você realmente está fazendo. E não é só você sentado trabalhando, né? Poxa, eu vou limpar a casa aqui. Existem formas, né? Então, quer ver uma dica assim, boba, de ergonomia, que a gente fala, ergonomia do lar? Você põe o balde no chão, você tá com o rodo ali com o pano. Aí você molha o pano ali dentro do balde, você torce. Como é que você torceu esse pano? Você, com certeza, o balde está no chão, você abaixou ali de qualquer jeito. Imagina a sobrecarga que você está colocando na sua lombar.
Então, olha que dica simples, Valtinho, mas eficaz. Sim. Coloca esse balde em cima de uma mesa. Coloca esse balde em cima de um móvel que fique ali na altura da sua cintura. Você vai colocar o pano, você vai torcer. Você não precisou fazer várias flexões. Você não precisou solicitar muito a sua lombar, porque você está com a sua coluna ali reta e você está utilizando os seus braços para colocar o pano dentro do balde, torcer, pôr no rodo e passar, né? E o passar o rodo no chão, existe também essa conscientização. Eu não preciso flexionar tanto o meu tronco, né? Porque o rodo ele é alto, então eu seguro mais ele em cima e eu vou passando. Então, assim, tudo é uma conscientização. Ó, a gente ia falar de home office, mas como tá todo mundo em casa junto e misturado, por exemplo, se você vai passar roupa, quando a gente deixa os dois pés apoiados ali no chão, em pé, a gente põe toda a nossa sobrecarga na região da coluna lombar, lá próximo do bumbum. O que a gente instrui? Coloca um bloquinho, coloca um bloquinho no chão e você apoia, por exemplo, a sua perna direita. Você já tirou ali a metade da sobrecarga da sua lombar. Então você dissipou a força. Então você vai passar a roupa, mas com uma perna flexionada. E aí a cada 10 minutinhos você troca. Aí você põe o bloquinho para o lado esquerdo e você apoia e você passa. Então você fala assim, nossa, mas é muita coisa para eu pensar. Mas, por exemplo, esse trabalho ele é feito nos hotéis, porque a gente ensina as camareiras a arrumar o colchão, a passar, a lavar, porque é um trabalho que exige muita sobrecarga. E se ela não aprender a dissipar essa força, com certeza ela vai ser afastada do trabalho muito antes do que ela poderia ser. Então, é você evitar. Então, a gente trabalha com esse conhecimento, né? Por isso que eu falei que a ergonomia ela cabe em todos os lugares. E aí eu puxei esse assunto agora da casa, exatamente porque tá todo mundo em casa e tá todo mundo fazendo absolutamente tudo. Então, assim, resumindo, né, Valtinho, como é que eu posso dar mais leveza, né, pro meu corpo? Então, a gente falou dos sintomas, dos cuidados, aí dos tratamentos. Então, é evitar que a gente descompense a nossa coluna, que a gente realmente mude ela de padrão, porque aí a gente precisa entrar com fisioterapia, com RPG, com quiropraxia, com medicação, e às vezes, né, tem casos que não tem jeito, até a cirurgia, né? E aí, Valtinho, não tem como a gente não falar disso, né? Principalmente também eu sendo professora de educação física. A gente precisa ter hábitos saudáveis, né? O aumento do peso, ele é uma sobrecarga para a região lombar, porque ele altera toda a ação da nossa gravidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com o aumento de peso. Essa pesquisa mostrou também que 36% dos brasileiros aumentaram de peso por conta de estarem mais sentados, por conta de não fazerem atividade física e por ter a geladeira mais próximo de você, né? Então você levanta toda hora e eu vou ali fazer um cafezinho, eu vou pegar uma bolachinha, você pega o que tá fácil, né? Exatamente por você estar ali na sua casa. E às vezes você tá na sua casa, você não vai parar para cozinhar, porque você não gosta, porque você não quer. Então aí você vai se alimentar mal, você vai comer errado. Então assim, percebam que tudo é uma cadeia, né? Se você tá errando numa parte ali, ela vai acarretar em outra, não tem jeito. E aí a gente tem que falar disso, né? A gente precisa fazer exercícios físicos regularmente, porque para todos os nossos sistemas, e quem sustenta, né, Valtinho, o nosso esqueleto, os nossos ossos, os nossos tendões, são os nossos músculos. Então, músculos fortes, eles sustentam a nossa coluna e eles sustentam o nosso corpo. Então, quando a gente fala assim, músculos fortes, eu preciso ir na academia, ficar saradão, não, a gente não fala disso, né? A gente fala de músculos preparados, de músculos acordados, de músculos que não estão ali mortos, são músculos que são solicitados, né? Que eles são ativados para a gente poder dar conta de tudo isso, né? E nós temos 650 músculos no nosso corpo
e 206 ossos. É muita coisa, realmente, para a gente dar conta, né? Então, dicas que eu gostaria de deixar assim, a gente criar uma rotina, né, uma agenda, que a gente procure se levantar a cada 1h30 e trabalhar, e tente fazer esses 10 minutos de alongamento, se esticando, andando, né? A questão da água, de você deixar ali na sua frente, por tudo que a gente conversou, principalmente para hidratar esses discos, né? Falando de coluna. E a gente sempre se imaginar nesse ângulo de 90 graus. Se você me permite, Valtinho, eu tenho um canal no YouTube que é Celebre Qualidade de Vida. E ali a gente dá dicas de exercícios compensatórios de alongamento. Ali a gente dá dicas de aulas de todos os tipos, né? Então a gente tem aulas mais tranquilas, aulas um pouquinho mais agitadas para você fazer no final de semana, na sua casa mesmo, porque o canal foi preparado para isso, né? Para as pessoas se exercitarem em casa, pelo menos nesse primeiro momento. Então tem muitas dicas ali, né? Dicas de ergonomia mesmo, dicas de tudo isso que a gente conversou aqui. Então é mais fácil das pessoas virem, né? Acessarem o canal e virem tudo que a gente falou aqui, pode até ficar mais fácil. Então é uma dica que eu gostaria de dar. E lá existem essas aulas compensatórias que a gente pode ajudar vocês aí, né? Baixa ali no celular, já olha ali no celular, já levanta e já faz. São aulas de 8 minutos, 6, 10. E aí nós temos aulas mais compridas para as pessoas poderem fazer quando elas estiverem mais tranquilas, com vontade, com a família, enfim. Então, assim, a dica né? Movimente-se, né? O corpo precisa desse movimento e dê uma pausa para você. Porque uma outra coisa que eu queria falar para vocês, às vezes a gente pode desencadear uma patologia da coluna porque nós estamos com músculos muito tensos e sem perceber, né, o cérebro manda, né, pensamentos destrutivos, negativos, ansiosos, e com isso você vai enrijecendo o seu corpo, você vai fadigando essa musculatura, né? Por que todo mundo tem muita dor no trapézio? Onde é o trapézio? É esse músculo bem grandão atrás aqui das nossas costas, que vai de ombro a ombro, né? Ele é bem grandão. Todo mundo tem dor nele, todo mundo tem dor no pescoço. Por quê? Porque tensiona, porque sobe os ombros. Mas isso às vezes está relacionado, às vezes você tem todos os ajustes ergonômicos, mas você está tenso, você está ansioso, você está acelerado. Então, às vezes você tem todos os ajustes, mas a sua musculatura está tensa. Então, procura prestar atenção nisso. Nesses 10 minutinhos que você vai parar, respira, sabe? Organiza, levanta um pouco, né? Se movimenta, faça os exercícios, senta, respire 3 minutos, respire 3 vezes profundamente, que você já manda uma mensagem para o seu cérebro que você está em paz, que você está calmo, que você está bem, né? Às vezes a gente precisa parar um momento no dia, assim, para a gente se reorganizar, para a gente pôr as ideias no lugar. E quando você coloca as ideias no lugar, você acaba relaxando, você acaba, né, ficando mais solto. E aí, com isso, você solta os seus músculos, você relaxa, você respira, né? Então, tem gente que tem problema respiratório, não por causa do pulmão, porque os ombros são tão voltados para frente que você comprime aqui o seu músculo peitoral e, consequentemente, o seu aparelho respiratório. Então, percebe como tudo é uma cadeia, como tudo está ligado, um sistema ao outro. Então, não adianta você ter todos os ajustes e a sua cabeça tá milhão, né? Como também não adianta você também não ter os ajustes e você também não se conscientizar e não fazer, né? Esses ajustes, os alongamentos, a água. Então, é uma troca, né? E o nosso corpo, ele é perfeito, ele veio perfeito. E a gente é que realmente acaba com ele, né? Então, essas são as dicas, né? Assim, o que eu queria passar para vocês. Se olhem, se fotografem e se percebam, né? Se percebam onde
onde há algum desconforto, se há, né? E de que forma que você pode ajustar isso. E vai testando, né? Ver se uma outra cadeira fica melhor. Ah, tem uma cadeira aqui que estava aqui parada, deixa eu trocar, deixa eu ver se eu tenho mais conforto. E vai testando, e vai testando. E obviamente, né, Valtinho, se der para você comprar uma cadeira que pelo menos ajuste, ou você pegar a sua na empresa, enfim. Porque assim, Valtinho, a gente não vai voltar, pelo menos, né, o que se ouve é que algumas empresas não voltam tão cedo. Sim. Algumas nem voltam. Algumas, na verdade, nem vão mais voltar. Já avisaram os funcionários que o escritório vai ser na casa deles. Então, olha a mudança, né? Olha a mudança que está trazendo, né? Essa ansiedade, essa dor. Tem gente que não se adapta, tem gente que se adapta. Então, a gente tem ali, lógico, não tem como a gente agradar a todos. Cada um é de um jeito e vai ter que dançar exatamente conforme a música, né? Então, algumas empresas estão até já revendo isso, né? Como é que a gente vai cuidar do funcionário dentro de casa? E assim, eu tenho trabalhado muito exatamente para essas pessoas que estão em home office, né? Com essas dicas, com exercícios, com vídeos gravados, para as pessoas assistirem e tentar diminuir esse impacto dessa sobrecarga. E aí, obviamente, tentar diminuir esse peso, não engordar, né? Tentar se manter ou emagrecer e dar um jeito de incluir a atividade física na sua vida, né? E uma pausa. E o seu lazer. Então, se antes você saía às 18h30 do seu trabalho, você vai continuar saindo às 18h30. Você desliga o seu computador e aí você vai lá para a sala, ligar a televisão, um canal no YouTube, fazer uma aula. Você vai andar na calçada, você vai subir e descer a escada, enfim, né? Você vai fazer uma aula de yoga, de meditação, de pilates, do que você quiser, né? Agora as academias estão começando a voltar com horários reduzidos, enfim, mas muita gente, né, não está voltando porque está com medo, né? E a academia, ela é o pior lugar para a gente poder realmente frequentar, porque as pessoas utilizam os aparelhos, as pessoas transpiram, né? Então é o pior lugar para a gente frequentar nesse momento, né? É a academia. Então é o mais necessário, mas por enquanto ele ainda não é 100% seguro, não está. Eu vejo você aí todo dia de manhã, vamos lá gente, vamos acordar, pulando lá, bora, tal. Eu já fico cansado só de ver, falei, nossa senhora, mas é uma maravilha, né? Mas Valtinho, eu vou te falar, se eu não fizer, eu não dou conta, eu não dou conta mesmo, assim, de tudo, né? Da minha rotina de trabalho, porque as pessoas pensam que o professor de educação física, nossa, não tem problema, tem uma vida maravilhosa, tudo dá certo, shortinho, tudo impecável. Não sei o quê, sempre sossegado, na boa. Né? Muito pelo contrário, né? Exatamente. Eu também trabalho com computador o dia todo e eu sinto também. Então, eu falo, se eu não cuidar de mim, se eu não me exercitar, se eu não fortalecer esses músculos, eu não dou conta. Sim. E aí, obviamente, é tudo aquilo que a gente já falou, né? É o meu momento, é o momento que eu tirei ali para mim. Então, ou eu acordo 1 hora antes para poder me exercitar, eu monto a minha agenda, ou é a hora que eu saio do meu trabalho, né? É pôr o tênis e andar na rua. Eu ando na rua porque eu não tô indo nas academias por enquanto, né? Sim. Então, eu subo a escada do meu prédio, eu ando na rua, enfim. E eu vou me movimentando, né? E faço as coisas na minha casa, então, no meu condomínio. Enfim, porque o corpo precisa disso, né? E a gente tem que dar essa oportunidade para o nosso corpo, né? Porque ele precisa. E o ser humano, ele foi feito para ficar em movimento. E com a tecnologia, com a vida, com as mudanças, né? Com a era industrial, a gente foi sentando. E hoje a gente passa 10 horas sentados em frente a um computador. É uma loucura, né? E a gente esquece das coisas, a gente esquece de ir no banheiro, a gente esquece de tomar água, a gente esquece de tão focado que a gente está ali no nosso trabalho, né? Então a gente precisa dar
a gente precisa dar essas oportunidades de restauração para o nosso corpo, né? Que é como você parar 1h30, assim, fecha seus olhos, respira, né? Tem gente que fala assim, nossa, o dia passou e eu nem respirei. Nossa, eu não lembro nem o que eu almocei. Como assim? Como assim? Onde você estava? Onde você está? Né? Você precisa estar onde os seus pés estão. Eu aprendi com uma amiga Isso, minha. Valtinho. Parabéns! Essa frase, eu acho que ela vale $1 milhão, né? Maravilha. Então é verdade, esteja onde seus pés estão. Então, para um pouco, respira, organiza, né? Tenta observar o que está te incomodando, que desconforto que você está tendo, né? Tanto emocional quanto físico. Porque às vezes, se você resolver um desconforto emocional, você resolveu o físico. Porque é tudo uma coisa só. É tudo uma mensagem só, né? Então, às vezes, você está tenso, triste, preocupado, né? E aí as pessoas estão indo para a cama e também não estão conseguindo dormir. As pessoas estão dormindo menos, né? Porque estão ansiosas, porque estão preocupadas, porque estão, às vezes, realizando uma coisa que não estão contentes. Porque não é todo mundo que queria trabalhar em casa, né? Porque a vida mudou, a rotina mudou, os filhos estão em casa, está todo mundo em casa. Então, assim, eu conheci um casal que eles tiveram que mudar de apartamento porque os dois estão de home office. E assim, eles moravam num apartamento pequeno e que eles só se encontravam para dormir. Aí eles falaram, putz, não tá dando certo, porque eu tenho que ficar falando aqui no telefone com os clientes aqui e a outra também. Então eles falaram, gente, foi muito engraçado isso. E aí eles tiveram que arrumar mesmo um apartamento maior e eles montaram, tipo assim, o quarto deles e aí 2 escritórios, né? Um para ela e um para ele, dentro desse apartamento. Então eles se encontram ali na sala, se encontram no quarto deles e na cozinha, que é a área ali comum. E cada um entra no quarto e é o seu escritório. É uma loucura, né? A vida ela literalmente ela mudou em todos os sentidos, né? E eu acho que ela está exigindo mais da gente, Valtinho, porque se a gente não tiver esse olhar para ela, esse cuidado, essa pausa, a gente não vai sobreviver, a gente não vai dar conta, né? Verdade. E a gente não vai dar conta, e assim, eu tenho dentro da minha empresa, a gente também trabalha com programas de meditação, de mindfulness, de atenção plena, e olha, as empresas nunca me pediram tanto isso como nós estamos levando, exatamente para ensinar, né? Falar, calma, para um pouco, vamos organizar, vamos respirar, calma, né? Calma, porque você está atropelando tudo e não precisa, né? E se a gente pegar carona em alguns pensamentos aí, se a gente surfar em alguns pensamentos errados, acaba com o seu dia, acaba de verdade com o seu dia. Então a gente precisa reorganizar tudo isso, ressignificar, né, algumas coisas e se olhar. Eu acho que a palavra assim, para essa pandemia assim, é se olhar, é autoconhecimento, é autocuidado, assim, mudou, tudo mudou. E se a gente não tiver esse olhar, a gente não vai dar conta, Valtinho, não vai dar conta. E a Rita, a Rita veio aqui, Firmiano, com ansiedade na pandemia, foi formidável, fantástico. Sim, nossa, sim, exatamente. Como foi útil. Ela é muito competente. E a gente, juntas, né, a gente leva esse trabalho para as pessoas, para as empresas. E assim, Valtinho, nada é fácil, né? Tudo é uma construção. Sim. Mas a gente também precisa parar de procrastinação. Porque a gente tem muito isso, né? Amanhã. Não, a gente precisa realmente pôr meta, a gente precisa cumprir essa agenda, né? Porque a gente cumpre tantos compromissos, sim, né? Com tantas pessoas, e a gente é sempre colocado por último, né? E se a gente não estiver bem, não estiver ali restaurado, você não consegue dar conta da sua agenda, ou você vai dar conta da sua agenda aos trancos e barrancos e pagando um preço muito caro, né? Então, assim, se realmente agora o seu escritório é na sua casa, vamos fazer disso o melhor, vamos ressignificar, vamos alegrar, vamos, sabe, mindset. Como diz a cantora Aline Abreu, é um novo normal. Eu achei legal isso aí. É verdade. É um novo normal. Novo normal. Mas é um novo normal, né? Que a gente nunca podia imaginar que a gente fosse ter que construir, na verdade, né? Porque a gente está construindo
tudo novo, a gente está aprendendo e a gente está construindo, né, em cima desse novo aprendizado. Exato. E aí com isso, obviamente, vem o medo, vem a insegurança, né, Ansiedade, vem os né? anseios, os anseios, será que eu vou dar conta? E assim também, né, Valtinho, você tinha uma vida de um jeito, a sua vida, ela foi mudada da noite para o dia, porque em março todo mundo se trancou em casa, ninguém mais foi trabalhar, as empresas fecharam, faliram, muita gente mandando embora, quer dizer, da noite para o dia a gente viu a vida mudar e você ficar trancado. E o que eu vou fazer com tudo isso agora, né? Então teve gente que não deu conta e tem gente que tá pagando essa conta mesmo, né? Tá pagando, né? Assim, poxa, eu não me adaptei, eu não gostei, eu não quero trabalhar em casa, né? Eu não gosto, eu gosto de sair, eu gosto de estar na rua, enfim, mas... E teve gente que falou, meu Deus, glória a Deus, era tudo que eu pedi a Deus, home office, né? Então é um conjunto, né? É um conjunto de fatores e cada um é cada um e obviamente tem que ser muito respeitado. Mas eu acho que a gente tem que aprender, né? Aprender coisas boas e trazer para as nossas vidas atitudes que geram menos impacto, menos sobrecarga, tanto na nossa saúde mental quanto na nossa saúde física. E assim, né, Valtinho, o que eu falo, tem coisas que só a gente pode fazer por nós, né? Tem coisas que é só você. Então, só você pode fazer o exercício físico por você, né? Só você pode prestar atenção e escolher o que você vai colocar para dentro do seu corpo, né? Com relação à alimentação. Então, eu preciso comer isso mesmo? Isso é saudável? Porque o corpo da gente é o nosso templo, né? Então, é o nosso maior templo. Eu vou aproveitar a tua deixa e já comunicar que essa semana a rádio tá fantástica, né? Tá começando com você, com essa baita aula de postura e etc. E vamos ter a numeróloga, agora vamos à parte de astral. Vai ter a numeróloga. Amanhã a Fátima Medina. Ela já veio aqui, já é outra que já está em casa, vai estar aqui, amanhã se quiser entrar e falar da teu nascimento, tua data, enfim, ela vai fazer aqui pra gente. E logo em seguida tem o Sérgio Litoldo, amanhã tudo no Viva com Sabor. Ela vai ser às 18 horas e o Sérgio Litoldo vai ser às 19 horas. O Sérgio Litoldo, ele tem 30 anos de agricultura natural. Nossa! Pelo fundador Mokichi Okada, que orientava, né, desde aquela época de 1910 e 30, fazer agricultura natural. Então amanhã ele vai dar uma aula sobre agricultura natural, que é aquele que eu falei para você que ele viria fazer reunião nas escolas. Você falou, muito bacana. Ah, que legal! Que vai trazer a plantinha, o alface, né, no caso, ou uma outra hortaliça. Ele traz os copinhos, a terra, vai ensinando as crianças a mexer com isso, a trabalhar com isso, ter gratidão por isso, por quem planta, quem colhe. Lindo. Muito bacana. Então vai ser amanhã. Então nossa semana está repleta de alegria. Você tocou na parte de alimentação e ele vai falar sobre isso, sobre os agrotóxicos que estão aí, enfim, aspectos do agrotóxico e não param de ser lançados e por aí vai. Sim, porque a alimentação é um outro tema, né, Valtinho? Fortíssimo também, que é o que a gente ingere, o que a gente coloca para dentro, né? Exatamente. Essas doenças aumentando, pessoas novas com cânceres, enfim. Esses cânceres todos é isso, entendeu? É isso. Então a gente precisa realmente, assim, escolher, né? A gente precisa fazer boas escolhas e aproveitando o gancho de tudo que você está falando aí, de gratidão, né? Da agricultura, dos alimentos, enfim, a gente precisa ter esse autocuidado realmente com a gente e prestar atenção também, né, nas nossas atitudes fora das nossas casas, né? Exatamente. Como é que a gente cuida desse bicho, como é que a gente cuida desse planeta, assim, a gente fica em luto de ver o que está acontecendo no nosso meio ambiente, né? Essas queimadas, esses animais, assim, a gente fica em luto mesmo, de ver o que está acontecendo. Então a gente tem responsabilidade em absolutamente tudo isso. É triste, de você chorar, de você ver o que a gente está vivendo, né? O que a gente está vendo sem poder fazer absolutamente nada. Então,
nós somos responsáveis mesmo. Então, cada sementinha que a gente puder plantar, fazer, mostrar, estimular, mudar, a gente precisa disso. Então, a gente precisa mudar o nosso corpo, a gente precisa cuidar dele, a gente precisa mudar a nossa mente, né? A gente precisa trazer equilíbrio, a gente precisa de saúde mental para a gente dar conta de tudo isso daqui. E, obviamente, nós somos responsáveis porque está fora da nossa casa, né? Então, eu acho que veio muito aprendizado, eu acho que